Aqui eu tô trabalhando meio godê, né? Eu teria a minha outra parte aqui, então estou trabalhando meio godê. E eu estou trabalhando meio godê porque, como se trata de uma saia com pregas, ela vai ser uma saia bem volumosa. Então a gente não precisa trabalhar diretamente o godê total. Né? Até para a questão de construção, a gente trabalhar o godê total, a gente pode ter um pequeno trabalho para encontrar tecido com uma largura maior para atingir essa cintura aqui. Porque o que é que acontece? Nós vamos trabalhar com 3 vezes a quantidade da minha cintura. Então, eu estou trabalhando aqui com uma cintura que seria para 10 centímetros. Né? No caso, estou com metade da saia apenas. Então, para trabalhar com a cintura de 10 centímetros, eu vou ter que ter um total de 30 centímetros. Esses 30 centímetros, porque a gente sempre trabalha o triplo para a construção dessas pregas duplas, né? A prega macho. Então, como é que vai funcionar? Eu preciso ter o triplo, né? E preciso definir qual vai ser o tamanho da prega que eu vou construir. Então, se eu for trabalhar com. E preciso definir qual é a quantidade de pregas que eu vou construir. Então, por exemplo, aqui eu vou trabalhar com 10 pregas. 5 nessa região e 5 na outra região. Né? Metade aqui, metade na outra dobra. E aí eu posso trabalhar com 10 pregas no total. E aí eu vou dividir 30 por 10. Então, cada prega minha vai consumir um total de 3 centímetros. Né? E aí, como a gente trabalha com o triplo, a nossa prega final vai ficar no fim com 1 centímetro. Esses 3, a gente vai ter 1 centímetro que vai ser realmente da cintura, mais 1 centímetro que vai estar dobrado para dentro, e mais 1 centímetro que também vai estar dobrado para dentro. Então, esses 2 centímetros que vão estar dobrados, a gente não conta como cintura, a gente conta como circunferência a mais para construir as pregas. Para a gente construir a nossa circunferência, né, aqui da cintura, do godê, nós vamos pegar a medida da cintura. No cálculo tradicional, a gente faz a medida da cintura menos 2 dividido por 3. Só que aqui a gente precisa adicionar mais volume para conseguir fazer as pregas. Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma. A circunferência da minha cintura multiplicado por 3 menos 2 dividido por 3. E aí eu vou ter a distância final para marcar aqui a minha circunferência. Depois que eu faço isso, nós vamos pegar a medida que a gente vai trabalhar a nossa prega, no caso aqui da região da circunferência, e nós vamos começar a marcar os pontos, tá? Como é que vai funcionar isso? No meu caso, eu vou trabalhar com pregas de 1 centímetro. Então, eu posso marcar a cada 1 centímetro aqui, toda a minha região, para construir essas pregas. Se você vai trabalhar com pregas de 2,5, de 3, de 4, 5, você vai marcar a cada 3 centímetros, a cada 4 centímetros, a cada 5 centímetros. Na região inferior, a gente vai fazer esse mesmo processo. Só que como é que vai funcionar na região inferior? Como é que vai funcionar essa região inferior? Eu vou pegar também a medida da circunferência e vou dividir essa medida pela quantidade de pregas. Então, digamos que aqui tenha 25 centímetros. E aí eu vou dividir esses 25 por 10 pregas, né? No caso, a circunferência total. Aqui a gente tem metade, se a gente tiver 25, a gente divide por 5, tá? E aí, esse valor final, a gente vai ter a quantidade de volume que a nossa prega vai consumir. Então, se eu divido 25 por 5, eu vou ter cada prega consumindo 5 centímetros de volume de tecido. Só que, para eu saber o tamanho final aqui embaixo, eu vou dividir esse valor por 3. Tá? Então, eu teria 5 dividido por 3. Eu vou ter um valor aí de 1,70 e alguma coisa. E aí, a gente vai pegar esse valor e vai marcar aqui, tá? Aqui embaixo eu não tenho esse valor. Eu fiz o cálculo dessa região e eu marquei, tá? Então, eu estou tendo aqui embaixo 1,75 a 70 e alguma coisa cada volume aqui, tá? E aí, como é que vai funcionar isso? Ó? Vou começar a dobrar essas nossas pregas de acordo com as minhas marcações. Então, eu marco a distância e marco a metade delas. E aí, depois disso, eu vou fazer esse processo de dobrar, tá? Em cima e embaixo. E aí, o que é que vai acontecer? A minha construção, quando eu fizer esse processo de dobrar, a região da cintura ela vai se mexer, tá? Vai se mexer da seguinte forma, ela vai começar a construir outro formato. E embaixo também, a mesma coisa, porque eu estou dobrando o volume do tecido. E aí, quando eu faço esse processo, o nosso tecido ele começa a se movimentar, né? O volume dele começa a se movimentar. E aí, eu vou retraçar toda a minha cintura e vou retraçar a terminação também, tá? Ó, vou só dobrar isso aqui para a gente fazer uma leve observação como é que está ficando. Quando a gente visualizar aqui em cima, ó, a cintura ela tá meio que fazendo umas pontinhas. E aí o que é que vai acontecer? Depois que a gente fizer todas essas dobras, e aí vim cá com ferro, prender com alfinete direitinho, eu vou retraçar essa cintura. Então é importante deixar uma boa margem aqui no corte, tá?
para que depois a gente retrace essa cintura. E aí, a gente vai ter toda a nossa construção prendida com os alfinetes. Eu vou medir novamente com a fita métrica aqui, porque pode ser que eu tenha uma cintura mais larga depois desse processo. E aí a gente vem, ó, e retraça um pouco menor, tá? Pra gente não ter uma cintura folgada. Aqui embaixo, com a construção das pregas, ó, vai acontecer esse mesmo processo, ó, tá vendo? E aí a gente vai retraçar direitinho para construir todo o acabamento e a circunferência bem organizada da nossa região. E aí esse vai ser o processo em toda a nossa saia, tá? No final, a gente vai ter esse tipo de movimento na nossa saia.